Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar então de outro tema muito frequente no dia a dia de consultório, que é: por que a infecção urinária acontece? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vedovato, eu sou urologista. Então, essa é uma pergunta muito comum, principalmente em mulheres, né, que acabam tendo, por questões que a gente vai explicar aqui, episódios de infecção de forma muito mais frequente. Então, vamos lá. Qual o mecanismo, né, básico? Por que as infecções urinárias acontecem? Então, do ponto de vista técnico, a gente chama o mecanismo básico, né, para a infecção urinária de mecanismo ascendente, ou seja, é natural que haja na região vulvovaginal, ali em volta do meato uretral, ou seja, do orifício por onde sai a urina, né, uma série de uma população de bactérias, né, que é a flora da região ali natural, tá certo? E constantemente essas bactérias elas podem, né, se multiplicar, enfim, e ascender e chegar até a bexiga, né, uma vez que na mulher, esse inclusive é o detalhe anatômico que faz com que elas tenham muito mais infecção do que os homens. A uretra delas, né, o canal da urina é muito mais curto, né, em torno de 3, 4 centímetros. Então existe uma facilidade, né, para que essas bactérias que ali habitam cheguem então à bexiga e, em virtude de diversas circunstâncias, podem, além de chegar até a bexiga, se fixar ali e causar de fato uma infecção urinária. Então, quando a gente entende, né, quando fica claro esse mecanismo ascendente, muitas questões, né, muitos hábitos ou, enfim, outras alterações relacionadas à saúde, a gente consegue entender melhor por que elas são fatores de risco para que a infecção aconteça. Então, primeiro, né, uma questão que a gente costuma explicar e abordar muito, né, nas pacientes, principalmente naquelas com infecção de repetição, é o hábito intestinal, né? Aquela mulher que ela é constipada, né, tem o intestino preso, ela tem uma quantidade de bactérias lá no intestino que acabam, e de tipos de bactéria no intestino que acabam colonizando essa região vulvovaginal e alterando essa flora, né? E muitas vezes predominam bactérias que são tidas como patogênicas, ou seja, são bactérias problemáticas, que são mais comumente encontradas em infecções urinárias, né? E um adendo aqui é que a grande maioria das infecções urinárias, elas acontecem por bactérias que estão no intestino. Então, primeiro, o hábito intestinal sim é muito importante. E segundo, né, tão importante quanto os hábitos alimentares dessa mulher também são importantes, uma vez que eles é que vão, em última análise, determinar a flora bacteriana, né, no intestino dela, tá? Então, pacientes também que perdem urina, né, que acabam tendo que usar o absorvente de forma meio diária ou vários absorventes por dia, tem uma manipulação ali da região vulvovaginal maior, também pelo mesmo motivo estão propensas a ter essa infecção com mais frequência, porque a flora está alterada, então mais facilmente bactérias vão chegar até a bexiga. O ato sexual, né? Por que muitas mulheres têm infecção urinária depois da relação somente, né? A relação sexual é um fator desencadeante. É porque o marido está passando para ela? Não, né? Essa é uma pergunta frequente. Na verdade, o hábito sexual em si, ele vai ser um fator que vai mobilizar essas bactérias e vai facilitar com que também esse mecanismo ascendente aconteça, tá? Delas chegarem ali na uretra, tá? Então, são todas alterações que, em última análise, vão facilitar com que esse mecanismo aconteça. E aí vem a questão, né, o fator determinante, né, vamos dizer assim, o fator principal para a prevenção de infecção do trato urinário, que a gente insiste em falar em consulta, né, até parece uma ladainha de urologista chato, mas não é, isso é fato, que é a ingesta de água, tá? Por quê? Se a paciente tem uma ingesta de água adequada, né, e tem lá a urina diluída, ela vai o número de vezes adequado durante o dia, o intervalo entre as micções, né, entre as idas ao banheiro para urinar é saudável, ela está, né, dificultando esse trabalho da bactéria, que ela tem que chegar até a bexiga, se fixar lá o urotélio, que é a camada ali mais superficial da bexiga, e então gerar a infecção. Mulheres que tomam pouca água, né, acaba que
o intervalo entre as micções é grande, muitas vezes o volume de urina produzido é pequeno, e aí não há aquela varredura natural do fluxo urinário da bexiga, né? Essa limpeza, entre aspas, que o próprio fluxo urinário faz. E aí acaba que essas pacientes têm, sim, maior propensão à infecção urinária. Então, muitas vezes a gente, em pacientes, principalmente, de novo, com infecções urinárias de repetição, existe uma série de estratégias, de cartas na manga que a gente tem para estabelecer a prevenção ou diminuir a frequência ou tirar esse diagnóstico, né, fazer com que ela volte a ter infecção eventualmente ou não tenha mais. Só que se ela não estiver fazendo esse básico, né, de aumentar a ingesta de água, melhorar aí hábitos alimentares, para que a sua flora bacteriana também seja mais saudável, vai ser difícil. Muitas vezes a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo e o problema não se resolve. Então é muito importante que se entenda então o porquê da infecção urinária acontecer, para daí a gente valorizar essas medidas, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro esse mecanismo, tá, de como a infecção urinária acontece. Então, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!